王国ブラジルが勝ったにもかかわらず、試合後に漏らしたのは安堵の表情でした。カゼミーロが同点弾を決め、最後はマルティネッリが救ったこの試合。ブラジルの選手たちは口を揃えて日本の難しさを認めていました。では、試合後にブラジルの選手たちは何を語ったのか。Eles vieram com um bloco baixo, né? Vieram com um bloco muito baixo. Nós tínhamos a posse de bola, a gente conseguia circular, mas a gente só conseguia chegar perto do gol de longe, né? Então, acho que principalmente ali depois do intervalo, o Mister falou bastante coisas, mas principalmente para manter a calma, né? Então, acho que tivemos a calma e conseguimos virar e bom, acho que todos estão de parabéns. Você principalmente um jogador símbolo dessa partida, né, Casemiro? Você estava ali no lance do gol do Japão e você conseguiu reagir e mentalmente ter a força para liderar aquela pressão ali no segundo tempo, né? Bom, acho que todo mundo, quando se ganham todos e quando se perde todos. Acho que esse é o futebol. Acho que todos somos um só. Acho que não é por um lance ou por alguma jogada, né? Acho que quando se ganham todos e quando se perdem todos. O Brasil sentiu no primeiro tempo, você acha, principalmente na segunda metade, depois do primeiro gol, e de onde tirou essa força mental? O que vocês falaram no vestiário? Qual foi o recado do Mister para vocês, para o Brasil voltar bem diferente no segundo tempo? Não, para mim, nós tivemos o controle do jogo. É verdade que principalmente na primeira parte nós não estávamos chegando tão perto do gol deles, mas nós estávamos com o controle total do jogo. Se eu não me engano, acho que na primeira parte chutaram uma vez e conseguiram fazer um gol. Segunda parte, principalmente que o Mister volta a falar, que o Mister pediu tranquilidade dentro de outras coisas que ele pediu tranquilidade, que nós estávamos pressionando, a gente estava massacrando, a gente já estava jogando com a pressão alta, né, que as oportunidades iam surgir, né? Então acho que o bom foi o aspecto mental da equipe, seguimos pressionando, seguimos atacando. Acho que é importante falar, principalmente de uma Copa do Mundo, os jogadores que vêm entrando, né? O Endrick hoje entrou bem, Marti outro jogador, Ryan que vem substituindo o grande Rafinha. Então acho que esse é o espírito e esse é o grupo para se ganhar um Mundial. Obrigado, Casemiro. Parabéns pela vitória. Difícil hoje, já se recuperou um pouco? De jeito nenhum, cara. Acho que a gente imaginava que seria um jogo difícil, mas, poxa, do jeito que foi, de sofrer até o final. E, cara, parece que às vezes a gente vê de uma forma difícil, né? Sabe que tem muitas dúvidas e todo mundo, acho que antes da Copa começar, sabia que ia ter muitas dificuldades e acho que é de muito orgulho, cara, de coração de todo o grupo ver hoje o Martin resolvendo. Acho que todo mundo, acho que tanto confiava no grupo, em todas as entrevistas eu falo que todo mundo vai ter seu protagonismo, as coisas vão vir automáticas, a gente não precisa ter uma pessoa só para que resolva todos os momentos. Acho que o diferencial desse grupo, diferente de outros, é que todo mundo é tão unido e é muito orgulho ver o Casemiro hoje, o Martinelli fazendo os gols e a gente passando para a próxima fase. Eu acho que um diferencial também é a paciência, né, Matheus? O time não entrou em desespero em nenhum momento, foi tentando até o final. Eu acho que isso é muito do nosso grupo, sabe? Assim, da humildade, de saber que apesar das dificuldades a gente vai estar lá, a gente vai tentar colocar em campo aquilo que a gente trabalha todos os dias e a confiança em todo mundo. Acho que saber que isso é o mais forte do nosso grupo, é o grupo e sem dúvida nenhuma, como você falou, é ter paciência, que se Deus quiser as coisas vão acontecendo aos poucos, nas dificuldades, nos trancos e barrancos, mas no final vamos ser felizes. Matheus, a gente tem um recadinho bem especial para você também, depois desse jogo aqui, para você assistir. É o Ítalo Ferreira. O Ítalo Ferreira, o Matheus adora o surf, que a gente sabe. Que eu admiro demais, é um cara que eu respeito muito. Passou alguma coisa pela tua cabeça? Hoje é comigo, dessa vez você e eu. Como é que foi aquele momento? Não, como eu citei, o nosso coletivo é muito forte. Claro que a gente tem jogadores que podem fazer a diferença ali, muitos, mas o nosso coletivo também é muito forte, trabalhando bem a bola ali em volta da área deles. A gente sabia que uma hora a gente ia ter a oportunidade, conseguimos fazer o primeiro gol ali com um belo cruzamento também do Gabi, o Casão estava lá para marcar. E o segundo também é uma jogada muito, muito bonita, é um grande passo do BG e muito feliz pelo gol. Quando a bola do BG estava vindo para você, deu tempo de pensar assim, essa é a hora, é agora ou nunca? Como é que foi esse momento? A gente é muito, muito perto ali, a gente está conversando sempre, esses movimentos ali dentro da área. Eu sei da qualidade que ele tem ali em espaços curtos, eu sei que ele pode achar qualquer passe ali.
Eu estava preparado para, entre o lateral e o zagueiro, ou para o passe, que ele conseguisse fazer o passe, ou se ele chutasse eu ia para o rebote do goleiro. Ele achou um passe incrível e acho que o meu foi a parte mais fácil. Hoje foi na raça, foi no sufoco. Será que os outros vão ser mais fáceis, Gabriel? Isso é Brasil, né? Não desistir, é a nossa cultura. Então, fico muito feliz pela partida, como eu citei antes. A gente lutou até o final e merecemos muito essa vitória. Em relação à próxima fase, é descansar agora hoje com a família e ver o próximo adversário. Porque tinha linha de 5 atrás, então a tentativa de variar os dois lados, tentar abrir a defesa, mas a quantidade de cruzamentos era prevista e a bola parada não está entrando, né? Desde o jogo contra o Senegal, que não tem um gol de jogada ensaiada de bola parada. Tem gol de pênalti, mas não tem de bola parada. Que para um jogo desse tipo é possível ser repertório. Tá faltando? Bom, a primeira parte era tentar de ter superioridade no meio campo con los 4 e buscar jogo entre líneas e filtrar pase para os delanteros na frente. No salió porque eles estaban muy fechados dentro del campo mudamos no intervalo para meter más cruzamiento para entrar más. Temos que tirar mellor o corner porque temos estrutura para golpear e temos que melhorar o tiro. Mister Márcio Bernardes, da resenha Bambambam. É evidente, para até contestar algumas opiniões, que a imprensa, antes de trabalhar, torce muito pelo Brasil. E hoje ficou comprovado o quanto todos nós sofremos muito na tribuna de imprensa. E quando chegamos aqui na sala de imprensa, foi um alívio. Dava para perceber que a gente estava em campo jogando com vocês e conseguimos. Isso também se nota em muitos momentos do time, quando tem adversidade no jogo. Os jogadores não conseguem reagir psicologicamente bem aos toques, aos passes, às marcações. Precisa ser feito um trabalho psicológico mais intenso com os jogadores, professor? Bom, lo falamos antes da Copa do Mundo, este aspecto, que o fútbol tem errores. É como não se pode manejar de não fazer errores porque ninguém é perfeito. Podemos manejar como salir da error, que é pensar, mirar adelante. É o que o equipe fez muito bem na segunda parte. Pensábamos que não podíamos empatar. Não, nunca. Ninguém pensava que essa equipe não vai marcar. Focalizamos bem, sobretudo na segunda parte, a vigilância para evitar transição que podiam complicar o jogo. Sì, ovviamente l'aspetto psicologico è importante. Il sofrimento è normale, non è nada nuovo, soprattutto nel football moderno. Il sofrimento è normale, come è normale l'alivio. Però io sempre tento lembrar che a veces eu tenho que estar aqui, depois uma derrota é aún mais complicado. Ancelotti, aqui na sua frente o Wellington Campos da Rádio Itatiaia. Até em cima disso, você sofreu mais do que a gente? Não, eu menos que a gente. Porque estava confiante, porque o equipo estava jogando, não é que o equipo jogou bem até o primeiro minuto, e depois encontramos dificuldade para a força do rival, que é uma equipe muito respeitável, muito bem organizado, muito perigoso, com jogadores fortes nos duelos a nível físico. Però l'equipo stava no campo, non è un equipo perdido, non era un equipo perdido come a primeira parte contra Marocco. Ancelotti,
Aqui do seu lado esquerdo, Gabriela Ribeiro da Globo. No primeiro tempo, o Casemiro foi muito questionado pelos torcedores ali, pelo desempenho dele em campo. Ele acaba permanecendo, faz o gol, tem essa jornada de herói dentro do jogo. O que mudou para o Casemiro dentro do jogo? Qual foi a sua conversa com ele no vestiário para ele permanecer no jogo e as coisas mudarem? No falei con él porque él estaba actuando. Depois é o que falamos antes. Se podem fazer errores. Eu não acho que o gol de Japón era un error de Casemiro. Fallamos una salida y Casemiro actuó muy bien. También el gol del empate ha sido clave para o jogo. Professor Ancelotti, aqui. Foi a primeira virada do Brasil no mata-mata desde a Copa de 2002. PVC deu essa informação. A última vez que o Brasil virou um mata-mata foi sobre a Inglaterra. E esse jogo se assemelhou a uma noite de Bernabéu, à la Real Madrid. Esse time está cascudo o suficiente para enfrentar Costa do Marfim ou a Noruega domingo, 5 da tarde? O time do Brasil está cascudo, consistente, forte? Sí, estamos fortes, contentes. Sabemos que seguimos o camino, tenemos que seguir mejorando, trabajando, descansar también es muy importante a ver quién va a ser el próximo rival. Se puede marcar al último minuto, se puede, también en la prórroga se puede marcar. Estamos ya pensando que podía pasar la prórroga, pero el equipo también estaba preparado para la prórroga, para jugar a prórroga. Aqui, por favor. O que não aconteceu conforme o planejamento ideal do senhor no jogo, que obrigou a tirar o plano B, o plano C e fazer mudanças, e que o senhor entende que precisa observar mais atentamente para o próximo jogo? No, yo acho que el planeamiento de la primera parte, que era filtrar más pase por dentro, no salió bien por la calidad defensiva del equipo rival, de Japón. E depois mudamos para tentar meter mais força na área, cruzando um pouco mais. Boa tarde, Marcos Guedes, da Folha de São Paulo. Após as substituições do intervalo, o time melhorou, buscou o empate. Estava em um bom momento, mesmo assim você resolveu fazer mais uma substituição, apostando no Martinelli. Por que você resolveu apostar no Martinelli naquele momento? O que você esperava dele e o que você viu dele em campo? Acabou decidindo. Era sobretudo para meter um pouco de frescura no campo, porque Martinelli tem muita intensidade, é um cambio muito importante, porque quando entra sempre está a tope e ajudou a equipe, a parte marcando gol, mas nessa parte la posición de él permitió jugar un poco más abierto a Vini, que fue muy peligroso. You, please. Hello, from Norwegian media. As you said, you might face Norway in the next round. What do you think, and why do you think that Norway is the only opponent in the history of Brazilian football? A Noruega é o único adversário na história do país que o Brasil nunca venceu. Por que você acha que é desse jeito? A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. A gente tem bastante respeito por todos os adversários. A gente está falando da Noruega, mas pode ser um desrespeito em relação à Costa do Marfim. Então vamos esperar e ver. Mas a gente respeita todos os adversários e todos os jogadores. Por favor. Here. Sorry. Here, two fronts before. Thank you. Yeah. Senhor Ancelotti, Alexandre Pretzel da Bandeirantes, o senhor é um grande conquistador de títulos e o senhor chegou a dizer que no Brasil só se aceita quando se ganha a Copa do Mundo. Então eu queria saber do senhor, passando dessa primeira fase de mata, como o senhor disse, o futebol que o Brasil está apresentando, ele é suficiente para atingir esse objetivo que o senhor determinou? Bom, suficiente, nunca temos que estar contentes de lo que estamos fazendo. Estamos fazendo bem. Pero cuando tú estás haciendo bien para mejorar, no puedes estar contente. Entonces no estamos contentos porque queremos mejorar, porque queremos jugar a un nivel más alto. También o juego de hoy me gustó mucho, e punto, ma temos que pensar ao próximo. Buonasera Carlo, Aurelio Capaldi, Rai. Volevo chiederti
se alla fine è stato ancora più difficile di quanto pensavi e cosa hai detto all'intervallo? No, più difficile no, sapevamo che era difficile perché tutte le partite sono difficili e a maggior ragione un 16esimo di finale della Coppa del Mondo contro una squadra che è molto solida e che ha fatto ottimi risultati. Nell'intervallo ho detto di avere pazienza perché il gol lo facevamo, prima o poi il gol si faceva. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita e la squadra devo dire che ha fatto molto bene e non ha avuto neanche fretta di vincerla sta partita perché giocando così si poteva vincere anche nei supplementari e non cambiava niente. A entrada do Endrick com o Lucas Paquetá no segundo tempo te deu um pouquinho mais de profundidade. Foi forçado um pouquinho pela lesão, mas foi mais tático. No fim acabou que também deu resultado. Você acha que pode começar assim o Brasil no próximo jogo? Sim, podemos começar assim, dessa forma. A gente sabe que talvez a gente tem que botar um pouco mais de força na área, porque a partida a gente tinha que recuperar e o Endrick poderia meter essa força e essa presença na área. Ele fez um jogo muito bom. Porque estava intenso e era perigoso. Ancelotti, aqui do seu lado direito. Aqui, Raí Monteiro, Jovem Pan. Queria te ouvir um pouco sobre o Bruno Guimarães. De novo, ele fez um grande jogo, é um dos melhores jogadores do Brasil na Copa até aqui. Contribuição defensiva, ofensiva, mais um passe para gol. Está vivendo um excepcional momento e teve um salto de qualidade desde que você chegou ao comando da seleção. Queria que falasse um pouco sobre o momento dele, por favor. Obrigado. Bruno é um jogador muito importante, muito contínuo no jogo, sempre tiene muito boa presença a nível defensivo, a nível ofensivo. Fez uma fantástica assistência para o gol. Estoy muito feliz porque também Bruno tem coração muito grande. Okay, that's it. Thank you. Obrigado. Thanks a lot.